Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. O estudo que vamos fazer hoje ele é meio diferente. Nós vamos falar sobre maçonaria, uma religião. Vamos entender isso, porque nós precisamos entender de tudo, estar inteirado em tudo, meu irmão. Viu, minha querida irmã? Para a gente não ser enganado quando as pessoas falam as coisas para a gente, tá? Maçonaria, uma religião, tá? Já andei por ali, então eu sei muito bem o que eu vou falar agora neste momento, tá? Vamos fazer um estudo aqui para nós entender, né, o que é isso, tá? E como que funciona, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, né, pela graça e misericórdia. Ele, nosso Deus, é bondoso conosco e nos ajuda não só a orar, mas vigiar também, tá bom? Vamos lá? Grande Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um estudo e que o Senhor venha nos mostrar e abrir a nossa mente para entender tudo o que acontece nessa terra, Senhor. Obrigado, meu Deus, toma conta dos meus irmãos e minhas irmãs. Fortalece o coração de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Orai e vigiai, o Senhor disse também assim, nunca podemos, nós vamos fazer esse estudo aqui, maçonaria, uma religião, mas nós não podemos esquecer disso aqui, ó. Lembra vós da lei de Moisés. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Então Deus falou, lembre-se sempre da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízo. Apesar de tudo isso que nós vamos aprender aqui hoje, né? Nunca devemos esquecer da lei de Deus. Amém? Vamos lá. Queridos, muitos acham que a maçonaria, né? Acham que a maçonaria é uma sociedade secreta, né? Mas ela é uma religião, tá bom? Porque eles mesmos, os maçons, declaram ser uma religião, tá? É uma religião que começou há muitos séculos atrás, tá? Mas ela se desenvolveu mais poderosamente aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Tá? Eu falo aqui, né? Como se estivesse morando lá. Mas foi ali que ela nasceu mais forte, a maçonaria. Por quê? Quando os peregrinos vieram em 1620, né? Vieram ali para os Estados Unidos buscando uma pátria, um país sem rei, sem papa, também veio os maçons fugindo de lá. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Porque os peregrinos estavam fugindo dali, da opressão que tinha na época papal, né? Eles, ao escrever o povo ali, né? Ao escrever a Constituição Americana, deixaram bem claro que a igreja e o Estado são separados. Deixaram isso claro na Constituição. Agora, quando nós cristãos vemos igreja e Estado separados, nós olhamos isso como uma coisa muito boa. Deve ser separado mesmo? Mas será que é assim, queridos? Será que está funcionando assim? O que você acha aí? Será que elas estão separadas mesmo? Será que aquele cidadão lá de Roma, ele não é junto com a política? Ele não é junto com o Estado? O que você acha aí, você pensando você? Né? Então, queridos,
aqui nós vemos que seria muito bom se fosse separar. Mas a intenção de separar a igreja e Estado, ali nos Estados Unidos, era separar o cristianismo do Estado, porque o Estado já tinha uma religião. A verdade é essa. Tá? Isso, aos poucos, você vai entendendo na lição, né? E também pesquisando. Tá? O governo americano, desde já o seu primeiro presidente, já tinha uma religião. Que religião que era? Era a maçonaria, viu? Que já era forte lá. Tá? Agora, que você entenda claramente, a maçonaria é uma religião que tem fundamentos na Bíblia. Sabia? Que a maçonaria tem fundamentos na Bíblia? Você lá dentro é proibido falar de Jesus, mas de Deus você pode falar à vontade. Mas eu não estou dizendo que ela é de Deus também. Falando isso daí, tá? Porque a Bíblia não fala só de Deus. Ela fala de dois lados. A Bíblia não só fala de Deus. Ela fala do outro lado também. Do outro lado escuro. Do outro lado enganoso. Tá? Ela fala do reino da luz e fala também do reino das trevas. A Bíblia. A Bíblia fala de um herói chamado Jesus e de um charlatão chamado Satanás. Um dos homens mais respeitados na maçonaria chama-se Albert Pike. Você pode procurar aí, tá bom? Que é 33º grau, Albert Pike. A maçonaria começa ali no primeiro grau, né? Nós podemos entender, e vai até chegar no 33º grau. Jesus foi arrebatado ao céu quando ele tinha 33 anos. Veja só. Aí, os maçons acreditam que no 33º grau, os maçons se tornam um Deus. Albert Pike, né, chama a maçonaria de religião. Ele escreveu um livro, ali por volta do ano 1871, e nesse livro, na página 213, ele diz que toda loja maçônica é um templo religioso, e seus ensinos são instruções também religiosas. Viu? Se é em Israel, eles abrem uma sessão com a Torá. Se é em Israel, eles abrem a sessão com a Torá. Já no país árabe, eles abrem a sessão com o Corão. Se é em um país cristão, eles abrem como uma sessão com a Bíblia. Cada lugar eles abrem de um jeito. Se é no hinduísmo, com os livros sagrados, os Vedas, né? A Índia. E vai assim, vai embora. Tá? Já na página 209 do livro de Albert Pike, ele fala que é uma religião universal. Tá? E ele diz mais ainda, que é eternal. Tá? Né? Imutável, ele diz. Eternal, imutável. Tá? E já na página 213 do livro dele, ele fala que a maçonaria
não propaga nenhum credo a não ser o seu próprio, o mais simples e o mais sublime, que é pela natureza e pela razão. Ela trabalha dentro do padrão dela. Ou seja, o Deus da maçonaria é o Deus da razão, eles falam. Por isso, por isso o país dos Estados Unidos, né, foi fundado com base na razão humana. Sabia disso? E a deusa da razão simboliza e é simbolizada nos Estados Unidos pela estátua da liberdade. A deusa da razão. Já na página deste livro de Albert Park, na página 718, diz assim: esse rito levanta e aponta o véu, pois lá declara que a maçonaria é um culto. Agora, o maior historiador dos tempos modernos, né, foi Albert Mark. Albert Mark. Também 33º grau, tá? Ele deixou no seu livro também a religião da maçonaria. Não é o cristianismo, ele fala. Então, que a religião, se não é um cristianismo, a religião da maçonaria, que ele fala, então o que é? Eu digo para você, o que é então? Tá? Ninguém pode servir, meu irmão, a dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Tá? Queridos, além da maçonaria ser uma religião com os seus próprios credos e seu próprio Deus, com um culto regulares, ele tem cultos regulares, né? Semanalmente, tá? Com dízimo e também ofertas, com orações, com toda a religião, né? Também faz proseletivos, eles também, de quando em quando, as pessoas mais influentes que estão despontando na sociedade, né? Bons empresários participam dali, pessoas intelectuais são chamadas, recebe, né, uma cartinha que eles enviam, né, te convidando. Esse tipo de pessoas recebem uma cartinha que eles te convidam. Ou quando alguém te apresenta, né, alguém já maçom, te apresenta na maçonaria. Tá? Você vai andando lá, vai andando e vai devagarzinho. Eles vão vendo como que você é. Tá? Então, de quando em quando, as pessoas mais influentes que estão despontando na sociedade, né? Bom empresário, pessoas muito intelectuais, recebe uma cartinha que eles enviam, te convidando. E diz na carta: nós, da Irmandade, te convidamos para fazer parte da nossa Irmandade. E nós temos 3 coisas para te oferecer, escrito na cartinha. Primeiro, amor. Bom, né? Engana bem, né? Amor. Segundo, muito dinheiro. Deus mamão. E terceiro, poder. Então, meu irmão, é irresistível, né? Amor, muito dinheiro e poder.
É quase impossível a pessoa não querer isso, né? É muito tentador, não é mesmo? Mas o mais chocante é que a maçonaria, ela busca dentro da Bíblia razão para o seu simbolismo, nomes para o seu Deus. Não é uma religião de Deus, mas está na Bíblia. Eles estão lá na Bíblia. Eles vão para a Bíblia. O rito na iniciação, na maçonaria, é descrito no livro, né, Maçonaria, do Outro Lado da Luz. Uau! O livro deles chama Do Outro Lado da Luz. O que tem do outro lado da luz? Trevas, né? Esse livro foi escrito por um cristão, viu? Ele era 30º grau da maçonaria. Seu nome é William Chenobelen. William Chenobelen. Esse livro tem também, se você procurar, em português, tá? E também tem em inglês também esse livro, tá bom? Esse homem faz um mistério para libertar maçons. Ele faz um mistério, né? Ou seja, um mistério, vamos dizer assim, ele faz um ministério. Ele faz um ministério ali dele, esse homem aí, para libertar maçons. Libertar maçons. Ele diz que os rituais começam com tirar a roupa do indivíduo. Eu já andei por ali e eu não posso falar muito, mas ele já está dizendo aqui, ó, que é para libertar maçons. Ele diz que esses rituais começam com tirar a roupa do indivíduo, né, os metais, tudo que ele tem, né, tirar tudo, as suas vestes, né, botar uma roupa azul, né, um pijama com um buraco cortado no peito e sem pernas, né, sem as pernas do pijama, olhos vendados e uma corda amarrada no pescoço. E vai sendo levado até a porta da loja. E ele é instruído para bater na porta. Quando você vai para a maçonaria, é assim que o ritual acontece, tá? Tem outros também, viu? Que acontece. E ele é instruído a bater na porta. E ele, ao ser instruído a bater na porta, né, uma voz diz lá de dentro: quem é você? Quando você vai se apresentar na maçonaria, é assim que funciona. Quem é você? Uma voz grita lá de dentro. Aí ele diz: quem é que está falando? Seu nome. E fala: eu venho das trevas em busca da luz. Aí a porta se abre. Meu irmão, dá só uma olhada. Ele está dizendo assim, ó: eu venho das trevas em busca da luz. Que a luz lá dentro é a luz da maçonaria. Por que um cristão não pode ser maçom? Eu te digo. Porque ele tem que jogar lama em Jesus Cristo, sabia? Já no ato da iniciação, já na primeira reunião, ele lança lama ao declarar: eu venho das trevas e eu quero a luz. Ou seja, ele chama a luz, que ele está lá fora, de trevas, e vai para dentro dizendo que quer luz. Então, como um cristão é desse jeito? Ele vem da luz
e quer entrar dentro das trevas, mas ele chama a treva lá de luz. Então não tem como um cristão, né, de verdade, ser maçom. Né? Ele chama o cristianismo de trevas, né? E o conhecimento da maçonaria ele chama de luz. Por isso, um cristão não pode ser maçom. Cristão de verdade não pode. Embora existe muitos cristãos dentro da maçonaria, eu posso te afirmar isso, que não perceba que estão chamando o reino de Deus de trevas e o reino das trevas de luz. Queridos, os templos maçons são construídos com base na Marquete no templo de Salomão. Se tem uma pessoa que eles veneram muito é Salomão. Tá? Porém, com uma diferença marcante. No templo que Deus orientou Salomão a construir, primeiro o tabernáculo que Moisés construiu, depois o templo, né? Tanto no tabernáculo como no templo, a construção era no sentido leste, para o oeste. Tá? Ou seja, a entrada estava voltada para o leste e tanto o povo, né, e sacerdote que entrava no pátio, né, para adorar a Deus, tinha que dar as costas para o leste, o nascente do sol. Era assim que foi. Foi assim que foi construído. Por que Deus queria assim? Quando você vai lá no livro de Ezequiel, Deus fala, tá vendo lá, filho do homem? 25 homens de costa para meu altar, adorando o sol. Coisas abomináveis ali. Ainda mostra para Ezequiel, tá vendo lá, Ezequiel? 40 mulheres chorando pela morte de Tamuz, coisas abomináveis a mim. Tu verás abominações maiores do que essa. Queridos, por isso quando você abre a Bíblia, em Ezequiel, isso está lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 16, tá? Veja que aqui tem um lamento que Deus faz da abominação que estava acontecendo dentro do templo em Jerusalém. Os homens de costa para o altar do Senhor adorando o sol. Agora, você já viu falar do bode? Já viu falar do bode? Que nos templos maçons existe o bode, onde a maçonaria buscou esse símbolo do bode. Aonde? Lembra lá do santuário da terra? Que tinha que levar 2 bodes para o sacrifício. Um bode Azazel, que representava Satanás, que era solto no deserto. E o outro bode era o sacrifício, e o sangue dele era aspergido para purificar o templo, para purificar as pessoas, pagar o pecado das pessoas, purificar o templo. Agora, eles também têm um bode, eles também têm um símbolo. De onde veio isso, né? Foi de dentro da palavra de Deus, queridos, que eles tiraram isso. Lá em Levítico, capítulo 16, viu? Lá fala que eles deveriam trazer 2 bodes, um para representar Jesus, né? E com o seu sangue desse bode seria feita a purificação do santuário, no dia 10 do 7º mês, como está escrito. Agora, o outro bode não seria morto, porque todos os pecados seriam colocados sobre a cabeça desse bode que representava Satanás, Azazel, tá? Chamado bode Azazel, que ia para o deserto, né? Para que Satanás, né, consumisse ele lá mesmo, tá? Vai
arcar com todos os pecados que ele cometeu e vai cometer até a volta de Jesus Cristo, para dar um fim a ele. Por isso que esse bode era solto para o deserto. Muito bem, muito bem. Vamos ver. Se o vídeo ele der pausa, eu reinicio de novo, tá bom? Pode ser que o aparelho aqui acabe e eu tenho que iniciar. Muito bem. A maçonaria, né, pegou dali o simbolismo do bode, por isso o deus da maçonaria é conhecido como o deus de chifre, simbolizado pela estrela de 5 pontas também, que as pessoas usam isso em tudo, como brinco, broches, pulseiras, até nas árvores de Natal. Observou que a estrela lá em cima da árvore de Natal só tem 5 pontas? Quando vira de cabeça para baixo, é o bode, a cara do bode. Tá? Porque a estrela de 5 pontas, invertida, ela simboliza a magia negra. Sabia disso? Né? Aponta para cima, magia branca. Tá? Aponta para baixo, ela simboliza a cabeça do bode, quando vira ela ao contrário. Né? Cabeça para baixo. Essa estrela é chamada de tetagrama. As pessoas têm o costume de chamar ela de tetagrama. Sabe qual é o nome dessa estrela aí e desse bode? É chamado Baphomet, que é o deus da Cabala. Né? A cantora Madonna, né, é adepta à Cabala. Ela já declarou isso para o público, né? Que é um satanismo, um espiritualismo que vem lá de Babilônia, né? Com o povo judeu, depois de 70 anos, quando veio para Jerusalém, que eles foram soltos, esse povo saiu de Babilônia, mas Babilônia não saiu deles. Eles vieram com o costume de Babilônia. Tá? Babilônia não saiu deles. Tá? Essa que é a verdade. Tá bom? Por isso Deus disse, sai dela, povo meu, né? Por isso que Deus fala na Bíblia, sai dela, povo meu. Resumindo, é um bode com cabeça de chifres, né? Bode com a cabeça e chifres, seios de mulher e o órgão genital masculino. Pior que tem uma estátua dele de quase de 3 toneladas nos Estados Unidos. Que as pessoas vão lá, tiram foto na praça, faz 2 crianças ao lado, olhando para o bode. A gente vai saber mais sobre isso. Então, é o Deus que é homem e mulher ao mesmo tempo. Seios de mulher e genitais de homem. Eles creem que o ser perfeito é aquele que pode ser relacionar tanto um homem com homem e mulher com mulher. É assim que eles creem. E virou comum agora, né? Agora é febre mesmo. Agora é lei mundial. Homem pode casar com homem, mulher com mulher e tá tudo certo. Tá diferente de Sodoma e Gomorra? O que você acha? Que lá era tudo assim, homem com homem, mulher com mulher, filha com pai, pai com filha, mãe com filho. Como é que era o negócio? Queridos, para que você tenha ideia, o Washington é uma cidade construída com símbolos maçônicos. Washington DC. Se você pegar uma foto aérea de Washington DC, você vai ver que todas as avenidas são em forma de compasso e esquadro, né? Símbolos
da maçonaria. O símbolo da maçonaria é um compasso, né? Um para baixo, outro para cima, travando. O símbolo da maçonaria. Em cima da Casa Branca está a estrela de 5 pontas, tá? E dali que sai a boca da nação. É dali que sai a boca para o mundo. Que o cara se intitula como o chefão do mundo. Que fala, né? Ou seja, a boca do bode ali que está falando, né? Por isso que Apocalipse capítulo 13, versículo 9, né? Você lendo à frente também, fala que a besta que subiu da terra, que é ali, Estados Unidos da América, ela tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Por isso que fala isso lá, em Apocalipse capítulo 13, versículo 9 à frente. Tá bom? O que tem aparência de cordeiro, mas não é cordeiro? O que você acha? Bode? É o bode. Quando a Bíblia escolhe um símbolo para o governo americano, escolheu um bode. Algo que parecia cordeiro, que tinha 2 chifres, né? Mas não era cordeiro e falava como dragão. Quem é? Bafomete. Está lá a estátua dele lá. Queridos, outro símbolo que a maçonaria usa é a estrela do Oriente. Eles usam a estrela do Oriente. Engana bem, né? Quando fala dessa estrela, você se lembra do quê? Claro, você se lembra, quem lê a Bíblia, se lembra da história dos 3 reis magos, né? Que Jesus veio até Jesus. Você vê que eles enganam muito bem. A Bíblia fala que a estrela de Jesus é no Oriente, não estrela do Oriente. Estrela no Oriente. Tá? Fique bem claro isso para você. A Bíblia fala que a estrela de Jesus é no Oriente, não do Oriente, né? E assim eles vão enganando as pessoas. Isso foi fundado também em 1868. Para as mulheres também teve uma fundação, né? Em 1868 para as mulheres, chamado Clube das Mulheres, né? Chamado Clube para as Mulheres, esposas dos maçons. Aconteceu isso também em 1868. Tá? Tem Clube das Mulheres, tá? Esposas dos maçons. Impressionante é o nome que eles deram, tá? O Clube do Oriente, eles falam, chama Clube do Oriente. Engana bem, né? Falando da estrela. O clube é chamado Clube do Oriente. Estrela do Oriente. Clube do Oriente, Estrela do Oriente. É o nome do Clube das Mulheres e dos Maçons. Tá? Elas abrem a sessão delas, né, cantando um cântico que todo mundo, toda igreja canta. Toda igreja canta, com grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos, estrelas mil a centelhar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor. Elas abrem com esse cântico, né? E elas abrem essa sessão cantando
Senhor meu Deus, o hino Quão Grande És Tu, eles são proibidos de falar a palavra Jesus, mas, que nem eu falei, pode falar abundantemente de Deus. Mas a palavra Jesus é proibida. Bota até para fora. Tá? Queridos, Deus é genérico. Viu? Mas Jesus não é genérico. Ele é o príncipe do céu, que derrotou Satanás do céu, no monte da tentação, no jardim do Getsêmen e na cruz do Calvário. Ele é o vitorioso, Jesus. Por isso que é proibido falar o nome dele lá. Por isso Satanás não suporta o nome de Jesus, meu irmão. Mas esse é o nome que há salvação. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Amém, né? Continuando, nós temos muita coisa para falar ainda, né? Nós estamos terminando já. Vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Terminar o vídeo. Amados, as filhas dos maçons também têm um clube, assim como tem os desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm um clube que é chamado Clube Filhas de Jó. Que nome bonito, né? O clube das meninas chama Filho de Jó. Não é um nome bonito? Né? Tirado da onde? Da Bíblia. Engana bem, né? Amados, Satanás, ele é o pai da mentira. Ele enganou Eva e continua enganando as pessoas até hoje. Viu? Tem outro nome dados para as filhas dos maçons. Moças do arco-íris. Também é chamada. Já os rapazes faz parte de um clube também chamado de Ordem de Molay. Né? O nome é Ordem de Molay. Em homenagem a Jacques de Molay. Tá? Eles também têm um clube dos rapazes, que foi morto e ele era líder dos Templários. Jacques de Molay, você pode puxar aí, ele era líder dos Templários, que foi dado, né, dos Templários que vieram os maçons, se você não sabia. Viu? O nome de Deus da maçonaria, que existe 2 ritos, né? Tem um escocês, que é o York. Em cada rito, o nome de Deus é diferente, tá? No rito escocês, o nome que eles adoram é Jabulon. Está na Bíblia, Deus está falando. Deus das trevas, Jabulon. Já vem... engana bem, né? Porque já vem de Javé, né? E Bu, do Deus touro. Tá? O boi. E o On, que é o Deus do sol, Jabulon. Tá? Que é a trindade satânica. Mas no rito York, o Deus é Abaddon, que está na Bíblia também, Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Você pode ler lá. Tá? Veja que o anjo do abismo é Abaddon. Tá? Amados, todos presidente americano, para tomar posse, eles fazem um juramento com uma Bíblia, mas é a Bíblia maçom, que vem lá de Washington DC, onde ele olha para o obelisco, assim como o Papa que sai na janela para cumprimentar o povo, que são, né, que são e não, também povos, né, nos lugares ali na praça, ele está olhando para o obelisco, que representa, né, um Deus maçom, tá?
Na sua posse, ele olha para o obelisco que veio direto do Egito. Aquele obelisco que está na Praça de São Pedro, ele veio direto do Egito. Pense numa cidade oculta, pense num país oculto, né? É o Egito, tá? A santificação do domingo vai sair dali, sabia? Dos Estados Unidos, obrigando que todos adorem o Deus do Sol, o Deus do Vaticano ali. Ele vai dar poder para o Vaticano para isso. Mas tem um povo na terra que guarda o dia do Senhor, que é o 7º dia do Senhor, e não vai se curvar para Satanás, amém? Não vai se curvar para Satanás, tá? Não vai se curvar para Satanás. Só se curva para YHWH, tá? O nome de Deus. Aleluia, amém. Tem muitas coisas para falar da maçonaria, mas eu vou parar por aqui. Tá? Eu vou parar por aqui. Próximo estudo que eu vou passar para vocês, fora do que a gente passa na semana, é a mulher dos 2 papas. Vamos entender isso. A mulher dos 2 papas, sindicalismo no tempo do fim. Tem uma mulher, uma escritora, que falou sobre isso também. Uma escritora chamada Ellen Goodwhite. Nós vamos ver isso na próxima vez que nós estiver sossegado para falar de Deus e para cumprir aquilo que Deus falou, orai e vigiai. Deus, quando falou orai e vigiai, mandou nós vigiar a figueira, mandou nós vigiar todos os sinais que ele deixou, mandou vigiar quem nem é para vigiar as 10 virgens, que só 5 vigiaram direito, mandou também vigiar os líderes mundiais, que é daí que vem o nome do anticristo. Deus falou o número dele é 666, mas é o número de um homem. Orai e vigiai. Então essas coisas aqui que eu acabei de falar é importante para você saber. Tem mais coisas para falar. Tá bom? Fique com a paz do Senhor. Lembre-se, a mulher dos 2 papas, tá? O sindicato no tempo do fim. Vai ser bom esse estudo, vocês vão gostar. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de vocês, aonde vocês estiverem, e vamos tomar água mesmo no frio, hein? Tchau, pessoal.